Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre a introdução à teologia, vamos dar continuidade seguindo agora a sequência da nossa aula. Nós vamos falar sobre uma definição do que é teologia bíblica, tá bom? Então vamos lá. Bom, a etimologia da palavra teologia, então teologia não é uma palavra portuguesa, ela é de origem grega. Então você está vendo aí alguns caracteres, a gente vai explicar como que funciona esse processo aqui que você está vendo aí logo mais, tá bom? Mas aqui, ó, theos, e aqui logia. Nós falamos logia, né? Em português, mas na verdade, se você for falar na língua grega, você vai ter que falar teologia, tá bom? Isso aí é só curiosidade só. Mas theo é Deus, theos é Deus, logia, estudo. Então, assim, teologia é um estudo de Deus, das doutrinas relacionadas com Deus, sua pessoa, seu caráter, sua criação, que é também chamada, você vai às vezes, né, encontrar esse termo que está mencionado aí, que é teontologia, ou teologia própria, né, que fala sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sua pessoa, a sua criação, né, a criação de Deus, não é? Tá ok? Deus, ele existe antes do tempo, no tempo e depois do tempo, não é? Ele é antes de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. Então, a teologia, ela pode ser compreendida, porém requer explicação através de análise do texto dentro do seu contexto, tá bom? É algo que nós vamos trabalhar bastante aí ao longo da nossa jornada. Agora, existem alguns tipos de teologia. Na verdade, existem vários tipos, tá bom? Mas nós vamos apresentar aí 4, e na sua lição você tem 3 lá mencionados. Então, é importante que você faça anotações, enfim, para ir complementando aí os seus estudos. Mas nós temos a teologia chamada filosófica, que é o estudo de Deus do ponto de vista da ciência, psicologia, sociologia, da lógica. É boa? É, mas a sua base de compreensão e até entendimento é a filosofia, ou a psicologia, sociologia, a lógica, e assim sucessivamente. Teologia religiosa, que é o estudo de Deus do ponto de vista de autoridades religiosas, ou seja, são seres humanos, homens que se dizem aí autoridades religiosas e que acabam, por causa da sua experiência com Deus, fundando igreja e criando a sua própria teologia. Então, aí você precisa ficar atento. Por quê? Porque a experiência pessoal jamais deve sobrepujar as escrituras, tá bom? Teologia histórica, essa você não tem, então cabe a anotação aí, né? Que é o estudo de Deus do ponto de vista da história, se concentrando no que cristãos de diversos períodos entenderam sobre determinadas questões teológicas. É boa, mas lembra bem que a sua base é a história. Então, nós temos que entender o que é que vai definir a nossa fé. A história, ela é boa, deve ser respeitada, faz parte, porém, não é ela que determina aquilo que a Escritura diz, tá bom? Houve muitas atrocidades na história em nome de Deus. Então, a gente precisa ficar atento. E temos aí também a teologia bíblica, que é o estudo de Deus do ponto de vista das Escrituras Sagradas, onde Deus usou a linguagem humana para que todos pudessem compreendê-lo.
Então, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. Então, é nessa teologia que nós vamos focar a nossa atenção. Embora nós tocamos nas outras, mas nós vamos focar nessa atenção. Agora, a diferença básica nesse processo de estudo de teologia é a fonte da compreensão, não é? A primeira usa a filosofia, a outra usa homens que se dizem lá inspirados até por Deus, ou a outra usa a história, e nós vamos usar a Bíblia. Não as tradições religiosas, mas a Bíblia, tá bom? Espero que ajude você, de verdade. Sistema de estudo de teologia bíblica. Então, nesse processo, nós devemos buscar toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4, não é? Jesus, lembra naquela batalha contra o inimigo, que estava, vamos dizer assim, tentando, né, fazer Jesus desviar do propósito para o qual ele veio. Então, Satanás tentou Jesus de três modos, a fim de que ele se desviasse do seu plano. Mas Jesus sempre respondeu assim: está escrito. Tá bom? E nesse caso aqui, Satanás tinha dito para ele: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tá bom? Espero que você guarde isso, para que as conclusões, elas respeitem o todo, porque verso isolado, fora de contexto, é pretexto somente para não fazer a vontade de Deus. Portanto, a Bíblia é a fonte da teologia e nela devemos ouvir o assim diz o Senhor no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento e prestar atenção no está escrito do Novo Testamento, tá bom? Então, se você realmente considera o que a Bíblia diz é algo importante, aí você vai realmente valorizar o assim diz o Senhor do Velho Testamento e o está escrito do Novo Testamento, tá bom? Então, a teologia bíblica é um estudo global da Bíblia, assunto por assunto, pesquisando toda a Bíblia para ver todas as passagens ou todas as informações bíblicas e históricas sobre cada assunto, levando em consideração as duas alianças. Não é? Temos uma aula que vamos falar só sobre isso, procurando compreender que no Novo Testamento, Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento e nos oferece luz para a compreensão das revelações mais antigas. Ou seja, aquilo que nós estamos lendo no Antigo Testamento deve ser compreendido à luz daquilo que Jesus falou, ensinou na nova aliança. Ele mesmo e também os apóstolos que foram inspirados por Deus. Agora, qual é o propósito e importância da teologia bíblica? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, o propósito é conhecer a vontade de Deus. Não a minha vontade, não a vontade do fulano, do ciclano, não, mas a vontade de Deus. Se você tem esse objetivo, eu tenho certeza que você vai ser, vamos dizer, conduzido, tocado pela palavra de Deus, tá bom? Para isso, nós vamos fazer aqui, só para você já ir, vamos dizer assim, se situando, aprendendo, manuseando, abra em João, capítulo 8, verso 31 e 32. E nós vamos ler esse trecho, apesar de estar exposto aí, e eu vou fazer algumas perguntas para que você e eu aprendamos, através de perguntas, extrair aquilo que Deus espera da nossa vida. Tá bom? Eu espero que você consiga, mas faça mesmo. Quando eu fizer a pergunta, eu dou um tempinho
não é? E aí você fala aí com você, porque é uma gravação, não é? Mas você fala consigo mesmo, tá bom? Enfim, vamos lá então? Bom, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Possivelmente você já ouviu esse trecho, né? Na boca de alguma pessoa por aí, tá bom? Agora, primeira pergunta: com quem Jesus está conversando nesse trecho? Não é? Algumas pessoas falam assim: ah, eram com os judeus. E eu digo: verdade verdadeira. Mas que tipo de judeu? Não era qualquer judeu. Quem eram esses judeus que Jesus estava conversando? Eram judeus que haviam crido em Jesus. Haviam muitos judeus, mas esses aqui eram judeus que haviam crido nele, que creram em Jesus. Agora, como é que nós mostramos que realmente cremos em Jesus? Não é? Como é que esses judeus deveriam mostrar que realmente creram em Jesus, não é? Algumas pessoas, elas talvez diriam: tem que fazer a vontade de Deus. Certo, tá ok? Ótimo. Mas como é que nós fazemos isso? Jesus diz: permanecendo firmes na palavra. Tá bom? Então, eu leio a palavra e devo praticar a palavra. E deste modo permaneço firme na palavra. Por isso que é importante você ter sua Bíblia aí, para que Deus fale com você, para que Deus dê compreensão a você, tá bom? É importante você ter sua Bíblia. Agora, o que nos tornamos quando permanecemos na palavra de Deus? Né? Algumas pessoas falam: nos tornamos melhores. Verdade, verdade. Nos tornamos crentes, enfim, qualquer coisa. Mas o que é que Jesus diz que nós nos tornamos? Olha lá. Ele diz: verdadeiramente serão meus discípulos. Não religiosos. Jesus não veio fundar a religião. Então, nós não nos tornamos pessoas religiosas. Nós nos tornamos discípulos. O que é um discípulo? É alguém que se parece com o mestre. Olha que coisa, não é? Que Deus nos ajude a entender isso, para que, através da permanência na palavra, nós possamos ficar mais parecidos com o nosso amado Jesus, discípulos dele, tá bom? Agora, qual o resultado na vida dos verdadeiros discípulos? Qual o resultado? Algumas pessoas falam assim, nesse momento: é salvação, é vida eterna. Verdade, verdade. Mas no momento, não foi isso que ele disse. No momento. Ele vai dizer isso mais tarde, mas não agora, tá bom? Então, nós estamos interpretando esse trecho que estamos lendo aí, tá bom? Ele diz que a verdade os libertará. Ou seja, quando nós nos deparamos com a palavra que ilumina os nossos passos, que ilumina o nosso caminho, né? Que é lâmpada para os nossos pés, ela transforma a nossa vida e nos conduz à presença de nosso Deus. Tá ok? Por isso é importante pensar naquelas atitudes que foram ditas anteriormente, não é? Temor a Deus, humildade e não confie em si, confie em Deus. É óbvio que eu preciso confiar em mim porque Deus me capacitou. Mas o sentido de não confiar em nós é de não achar que nós temos capacidade por si só. Não, nós precisamos da ajuda de Deus, tá bom? Então, a verdade, ela nos liberta. Então, a conclusão é, olha lá, fizemos um estudo, tá vendo? Um pequeno estudo. Não basta crer, é necessário permanecer firme na palavra. E assim nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus.
que terão suas vidas constantemente transformadas. Então, o propósito é conhecer a vontade de Deus. E assim teremos nossas vidas transformadas, tá bom? Uma outra importância também é fazer a vontade de Deus. Porque conhecer, eu creio que a maioria conhece, mas parece que muitos desprezam o resultado que a palavra deve produzir em nossa vida. Por isso Jesus disse assim, abra sua Bíblia aí, olha, em Mateus 7, do 21 ao 23, que nos diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Veja que é pergunta. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Ou seja, transforma a pergunta em afirmação. Mas, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós realizamos milagres, nós expulsamos demônios. E aí vem o resultado. O resultado. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Triste, não é? Porque não está falando para o mundo essas palavras. Não está falando. Está falando para pessoas religiosas. Né? Religiosas. Então é bom prestarmos atenção, não é? No que Deus espera. No que Deus espera de nós. Ele quer que façamos a vontade dele. Então, a quem Jesus está se dirigindo aqui? Mais uma vez, aos que diziam, Senhor, Senhor, oh glória a Deus, aleluia. São essas pessoas, tá bom? Essas pessoas. O que eles fizeram em nome de Jesus? Veja bem, em nome de Jesus. Jesus não está negando as obras, de modo algum, ou aquilo que fizeram, mas está dizendo, nunca vi vocês na minha presença. Então eles fizeram, eles profetizaram, eles expulsaram demônios, eles realizaram muitos milagres, mas o que eles deixaram de fazer? Que é o mais importante para Deus. Mais importante. O que é mais importante? A vontade do Pai. Praticando o mal, essas pessoas. Conheciam a palavra, profetizaram, expulsaram demônios, realizaram milagres, mas não fizeram a vontade do Pai. Ou seja, não tiveram suas vidas transformadas. Continuaram falando mal dos outros, continuaram extorquindo as pessoas, não é? Como muitos religiosos fazem hoje, gente. Muitos religiosos fazem hoje, tá bom? Conhecem a palavra, mas não fazem a vontade do Pai. Praticam o mal. Ficam extorquindo os outros, vendendo a palavra de Deus. Então, cuidado, não caia na lábia dessas pessoas. Agora, qual o resultado na vida dessas pessoas? Nunca os conheci. Afastem-se de mim. Afastem-se de mim. Não conheço vocês. Portanto, não entrarão no reino dos céus. Triste, não é? Eu fico triste. Não falo isso com alegria, porque eu sei que tem muitas pessoas boas no meio religioso que estão sendo enganadas por esses lobos que ficam vendendo a palavra de Deus. Tá bom? A conclusão é: não são as obras que fazemos, mas a vontade do Pai em nossa vida, a transformação que nos conduz para longe da iniquidade. Tá bom? Espero que ajude você. Agora, qual é a fonte de teologia bíblica? Qual é a fonte? Nós vamos falar, não dá para a gente ler tudo, mas eu espero que você leia aí na sua casa, que você medite, tá bom? E tendo pergunta, faça no momento oportuno, tá bom? Mas qual é a fonte de teologia bíblica? Bom,
Primeiro, nós afirmamos que a Bíblia é um livro de Deus ao homem. É o que diz o Antigo Testamento, nas palavras do profeta Jeremias, dizendo, capítulo 30, verso 1 e 2, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Então, a palavra não é de Jeremias, é da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva num livro todas as palavras que lhe falei. Assim dizemos, a Bíblia é um livro de Deus ao homem. Em Apocalipse 1, de 9 a 11, João escreveu o Apocalipse e nos diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me em espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte que dizia, escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É óbvio que essas igrejas representavam a maioria. Essas palavras que foram registradas é para toda a igreja, tá bom? A Bíblia é a verdade. Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em João 17, 17, tá bom? A Bíblia é viva e eficaz. Em Hebreus 4, 12 diz que ela é uma espada de 2 gumes. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E apta para discernir as intenções do coração. Ou seja, a palavra viva e eficaz, ela funciona. Não é palavra do Edivaldo, palavra que vai, fala e não acontece nada. Não. A palavra de Deus, quando nós nos deparamos com ela, ela transforma a nossa vida. Por isso ela é viva e eficaz, não é? Você toma remédio por quê? Por que você toma remédio? Porque você acredita que ele vai ter um efeito na sua vida, não é? Ele vai te curar. Então, a palavra de Deus não deve ser usada como remédio, só quando eu preciso, mas ela funciona como um remédio para as nossas almas, tá bom? A Bíblia é testemunho da vida eterna. Jesus disse, examinai as Escrituras, né? Vocês julgam nelas ter a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, tá bom? Então, a Bíblia é testemunho da vida eterna. A Bíblia é eterna, ou seja, a palavra de Deus durará para sempre. Que magnífico, não é? É o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 23 a 25. A Bíblia, a palavra de Deus, ela julgará no último dia. Foi o que Jesus disse. Eu gosto muito desse trecho, e nós vamos ler esse trecho em várias ocasiões em nosso estudo, tá bom? Mas Jesus, em João 12, 48, a palavra de Deus, ela nos diz, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Importante isso, porque nesse momento nós estamos sendo julgados pela palavra de Jesus. Estamos sendo avaliados pela palavra de Jesus. E no último dia, essa mesma palavra irá nos julgar. A Bíblia é o poder de Deus para a salvação, é o que Paulo vai dizer, inspirado em Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia é inspirada por Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21, a palavra ela não é de Pedro.
não é? Não é de Pedro. Pedro foi inspirado. Homens falaram da parte de Deus, impelidos, conduzidos pelo Espírito Santo, tá bom? Teremos uma lição que vai falar sobre isso. E a Bíblia é perfeita, ou seja, nela não há erros, tá bom? Então, é importante a gente olhar dessa maneira. Portanto, nós devemos dizer que a Bíblia não pode ser alterada, tá bom? Não pode ser alterada. Por quê? Porque existe a advertência no início, onde diz em Deuteronômio, capítulo 4, verso 2, tá bom? Que diz: nada acrescentem às palavras que lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. No meio, a advertência no meio, cada palavra de Deus, em Provérbios 30, é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescentem às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Interessante, não é? E no fim, advertência no fim. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma coisa da palavra deste livro, de profecia, Deus tirará a parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Ok? Bom, a Bíblia, então, é a fonte de teologia bíblica confiável que nos dará todo o entendimento para sabermos tudo que for essencial e necessário para sermos um homem ou mulher perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Portanto, nossa atitude diante da palavra deve ser: não ultrapasse o que está escrito. Que Deus te abençoe e que ajude você a realmente ficar com a revelação daquilo que Deus nos deu através da sua palavra. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez, estamos juntos para dar continuidade no nosso curso. Terminamos a parte 2 da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo.